O anime começa com o protagonista caminhando por um caminho sem fim, mas tudo o que ele consegue ver ao redor é apenas grama se estendendo para todos os lados. Na capital do reino, ele é colocado à força dentro de uma carruagem e passa um mês inteiro viajando sem qualquer destino claro ou rota definida. Quando finalmente chega ao lugar, um dos homens lhe explica que aquela região é bastante adequada para alguém órfão que está tentando subir na vida. Outro homem lhe entrega um mapa com os limites do território e também a lista de bens concedidos pela majestade. A planície recebe o nome de Nesrose e a partir daquele momento passa a se chamar Dias Nesrose. Ele acabou ficando com aquela terra como recompensa por seus feitos durante a guerra, tornando-se o responsável pelo território. Ele não entende muito bem o motivo disso, mas ouviu dizer que um senhor feudal tem como dever viver em suas terras, proteger os súditos e também coletar impostos para enviar ao reino. Ao avistar um rio, ele consegue beber a água sem dificuldade, já que durante a guerra estava acostumado a beber água turva e barrenta. Porém, o lugar não possui absolutamente nada, nem mesmo uma única árvore. Quando a noite chega, ele percebe que não pode permanecer ali, pois se continuar daquele jeito acabará morrendo. Ele pensa em seguir até uma vila próxima para tentar encontrar algum trabalho útil. Na manhã seguinte, ele leva um chute e acorda de repente, enquanto uma garota pergunta quem ele é. Ele se apresenta como Dias e explica que estava apenas dormindo naquele lugar. Ele responde que não tem outro lugar para ficar. Ela pergunta se ele é idiota, e o homem diz que talvez seja, já que chegou até aquela idade sem nenhum tipo de estudo. Ela então quer saber por que ele está ali, e Dias responde que foi enviado para aquelas terras. Ele diz que só quer proteger o legado do pai e da mãe e ser útil para as pessoas, além de defender os fracos, que é seu objetivo. A garota questiona por que ele não mente, e Dias responde simplesmente que não vê motivo para isso. Em seguida, ele pergunta por que ela está tão irritada se ele não fez nada. Dias percebe que ela é uma moradora da região e que deveria estar trabalhando para alguém ali. Mesmo assim, ele afirma que, não importa quem seja o inimigo, ele sempre irá proteger. De repente, seu chifre começa a brilhar e ela pergunta por que aquilo está brilhando tão forte. Ela então puxa Dias pelo braço e começa a correr, dizendo que precisa levá-lo até a vila. Ela decide apresentá-lo à sua chefe. Uma mulher mais velha pergunta por que ela trouxe um forasteiro, ainda mais com aquele brilho azul tão intenso sem explicação. A garota responde que ele brilhou todo em azul, e quando foi perguntado se era aliado, a luz ficou ainda mais forte. A velha então pergunta quem é o homem. Dias se apresenta dizendo que é um aliado deles. Já que ele é aliado de Auna, a velha pergunta se também será aliado dela. Dias responde que sim, pois ele será o senhor feudal dessas terras, enviado pelo rei para ser o dono do território. Nesse momento, Auna aponta uma flecha diretamente para a cabeça dele, mas a velha pede para que ela espere e deixe ele terminar de falar antes de qualquer coisa. Ela quer entender melhor essa história de ter sido enviado pelo rei. Dias, então, começa a contar sua história. Ele diz que cresceu sem entender muito o mundo, enquanto seus pais ainda estavam vivos. Sua mãe sempre dizia para ele fazer um trabalho útil às pessoas, e seu pai dizia para se tornar alguém que protegesse os fracos. Esse era o legado dos dois. Quando ele tinha 10 anos, uma epidemia tirou a vida de seus pais. Depois disso, ele se juntou a outros órfãos que passaram pela mesma perda e começou a viver limpando a cidade e caçando monstros fracos para conseguir recompensas. Mesmo assim, ele seguiu o legado dos pais e tentou viver de forma a não decepcioná-los. Aos 15 anos, a guerra começou, e em pouco tempo soldados inimigos já estavam na vila vizinha. Para proteger seus amigos, ele entrou como soldado voluntário. Ele ainda não sabia, mas tinha grande talento para a guerra, e depois disso realizou vários feitos importantes. 20 anos se passaram e a guerra finalmente terminou. O rei, então, lhe concedeu aquele território como recompensa. A velha percebe que ele realmente é um senhor feudal que só deseja proteger seus aliados. Ela então pergunta o que ele faria se eles não fossem seus súditos. Mesmo assim, ele ainda os ajudaria? Dias responde que, nesse caso, eles continuariam sendo apenas vizinhos vivendo na mesma planície, e que, se tivessem problemas, ele ajudaria sem pensar duas vezes. Seu chifre volta a brilhar em azul. Dias, então, pergunta o motivo de tantas perguntas. A velha responde que ele ainda não entendeu. Eles não são aliados do reino, e sim inimigos. Eles lutam contra o reino há muitos anos. No entanto, para ela, Dias não é um inimigo. Ele é um azul raro.
e talvez por isso possam conviver bem. Ela pede para que ele levante a cabeça e escute com atenção. Em seguida, se apresenta como Mol, líder da tribo dos homens Oni. Há muito tempo eles estão em conflito com o reino pelo controle daquela planície. 50 anos atrás, perderam uma grande guerra e foram expulsos dali. Dias pergunta por que eles ainda permanecem naquele lugar se foram expulsos. A velha explica que seus chifres acumulam mana e permitem usar vários tipos de magia, incluindo a magia de ocultação, que esconde toda a vila e apaga sua presença do mundo. Dias então entende por que não havia visto aquele lugar no dia anterior. Ele pergunta se ela tem certeza de revelar tudo isso para alguém vindo do reino. A velha responde que, se ele não fosse azul, jamais teria contado. Ela explica que quando alguém representa perigo ou hostilidade, a cor fica vermelha. Quando é inofensivo, fica branca. Azul representa aqueles que trarão felicidade e bênçãos. Se houver mentira, a cor fica turva, aproximando-se do vermelho. A velha nunca viu alguém tão sincero assim. Chega a ser estranho. O rapaz questiona se aquilo era um elogio. A resposta vem simples. Ele vinha sendo elogiado o tempo todo e ainda seria guiado para se tornar um bom senhor. Só que ele recusa virar subordinado. Mesmo assim, recebe uma oferta, uma casa afastada, comida e criação de gado. Em troca, precisa manter segredo sobre a aldeia, sem contar nem ao rei. Não existe hostilidade contra ele, desde que não interfira com o reino. Pode viver livremente nas planícies. Até a ajuda de Aruna é oferecida por um tempo para orientá-lo a se adaptar à vida local. Aruna reage cobrando responsabilidade, dizendo que ele trouxe aquela situação e precisa lidar com as consequências até o fim. Ele aceita sem discutir. A conversa muda rápido. O lugar e a estrutura começam a ser tratados como algo quase pronto, como se a construção já estivesse avançando. Alguém comenta que, quando uma crise chega, nem magia de ocultação resolve tudo. A solução seria desmontar tudo e fugir com a própria casa, um sistema chamado Yuruto, que ele só agora entende pelo nome. Agradecimentos são trocados. Logo depois explicam que comida e mir chegarão mais tarde. São animais de criação, usados para produção e renda. Se forem bem cuidados e multiplicados, podem garantir estabilidade financeira. Ele afirma que vai aprender a cuidar deles. Em seguida, surge a ideia de aumentar também a população de bons cidadãos. Mas isso é imediatamente descartado. No estado atual, não há comida suficiente nem para os que já estão ali. Mais pessoas só causariam fome. A ideia é considerada ingênua. Como compensação, entregam um pó especial feito de trepadeira de gato. Espalhado no ambiente, ele atrai animais. A estratégia é simples: caçar, aproveitar carne e peles e trocar por recursos ou até partes do Yuruto. O rapaz aceita sem complicação. Diz que é bom em caça e que não precisa pensar muito nisso. Ele vai direto para a área indicada, esperando as feras aparecerem. Quando o ataque começa, ele age puramente por instinto e força bruta. Não há técnica refinada, só pressão direta. Muitas criaturas são abatidas, mas cerca da metade consegue fugir. Ele encerra a caçada por ali. Depois, surge a confirmação de um material chamado prata preta. Ele tinha comprado uma grande quantidade, mas não consegue carregar tudo. A dúvida sobre como transportar isso vira assunto imediato. Alguém reage surpreso ao saber que eram cerca de 30 ou 40 unidades. A percepção sobre ele muda na hora. O comportamento e os resultados fazem com que passem a chamá-lo de masculino de forma exagerada, como se isso definisse seu valor. Aruna entra na conversa explicando que masculinidade ali significa ser trabalhador, ter habilidade com negócios e gerar estabilidade. Para aquele grupo, como não há dinheiro para contratar artesãos, a solução volta a ser caça. Pensam em repetir o mesmo tipo de criatura, mas isso seria ruim com os moradores. A alternativa é caçar monstros, mesmo sendo menos úteis para a comida. O valor deles está em materiais como chifres, garras e pedras mágicas, que podem ser vendidos. Dias já teve experiência com esse tipo de caça, então a ideia é usá-lo nisso. Ele confirma que há poucos monstros na região, mas ainda é possível encontrá-los. A proposta é ir com ele para agilizar tudo. Quando tudo está pronto, ele parte para a próxima caçada. Logo identifica um alvo grande, e a missão segue em direção ao confronto. Dias decide avançar sozinho primeiro e manda Aruna ficar para trás. Mas ela lembra que pode usar magia de ocultação. Mesmo assim, o protagonista enxerga aquela criatura apenas como uma tartaruga comum e decide partir para cima sem hesitar. Porém, no instante em que desfere o primeiro ataque,
sua arma acaba rachando, mostrando o quão resistente o casco do monstro é. Sem desistir, ele tenta atingir diretamente a cabeça da criatura. No entanto, a tartaruga rapidamente recolhe a cabeça para dentro do casco, protegendo seus pontos mais vulneráveis. Observando tudo de longe, Auna grita para que Dias recue imediatamente e fuja enquanto ainda pode. Mesmo ouvindo o aviso, o protagonista ignora o pedido, sobe outra vez sobre o casco da criatura e continua golpeando sem parar. Depois de vários ataques consecutivos, seu machado sofre mais danos e as rachaduras aumentam ainda mais. Apesar disso, Dias não demonstra preocupação, pois consegue restaurar a arma na mesma hora. Ao testemunhar essa habilidade, Auna fica completamente impressionada. Então Dias explica que conquistou aquele machado depois de derrotar um guerreiro conhecido como Shogun, vindo de um país vizinho. Além da aparência de um leão, a arma também possui a capacidade de reparar pequenos estragos sempre que necessário. Sem perder tempo, ele continua desferindo golpes contra o enorme monstro até começar a sentir o cansaço tomando conta de seu corpo. Quando finalmente olha para trás na direção de Auna, percebe que ela está sendo afetada pelo miasma liberado pela criatura. Preocupado com o estado dela e querendo levá-la de volta para casa em segurança, Dias decide acabar com aquela luta de uma vez por todas e desfere um último golpe. Dessa vez, seu ataque finalmente consegue quebrar o casco da enorme tartaruga. Nesse exato momento, a verdadeira identidade do inimigo é revelada. Um dragão escondido dentro do casco surge e dispara uma gigantesca bola de fogo. Ainda assim, Dias reage rapidamente e impede o ataque ao cortar o pescoço da criatura. Logo depois, ele continua desviando dos ataques lançados pelo monstro, mas de repente, uma das bolas de fogo segue em direção a Auna, fazendo com que ele perceba que ela se tornou o verdadeiro alvo. Sem pensar duas vezes, Dias salta imediatamente para protegê-la e, lembrando da promessa que fez de mantê-la segura, reúne toda a força que ainda possui para derrotar o monstro de uma vez por todas. Assim que a gigantesca criatura é finalmente vencida, Auna corre em direção a Dias com os olhos cheios de lágrimas, o abraça com força e, enquanto permanece em seus braços, afirma que vai se casar com ele.